Valeu, como sempre. Se não são vocês, já estava animado aqui, já estava esquecendo de gravar. Então vamos lá, retomando aqui. Vamos então falar um pouco mais de momento, sobre estática do corpo extenso, né, da barra. Bom, primeiro nós começamos falando assim semana passada. Toda vez que um corpo está em repouso, um corpo está em MRU, resultante zero, ele está em equilíbrio. Na verdade, até semana passada isso era verdade, porque até semana passada eu estava falando de um ponto material, um corpo que não me interessava o tamanho dele, que eu podia desprezar o tamanho. Agora, estamos falando de corpo extenso, então só isso não basta e é disso que nós vamos conversar hoje. Primeira lei de Newton, então, se eu estou em repouso, se é um corpo, um ponto material, está em repouso, está em MRU, resultante é zero, está em equilíbrio, resultante é zero. Se está acelerando, fazendo curva ou retardando, ou freando, a resultante é diferente de zero, vou brincar de RMA. Tá bom, falamos disso. E aí fomos para o conceito de momento. O conceito de momento é qual? Eu tenho uma dobradiça, um polo de rotação. Aí, quando eu faço uma força, olhando a porta de cima, se eu fizer uma força que passa pela dobradiça, a porta não abre. Se eu fizer uma força mais longe, ela abre. Se eu fizer a mesma força mais longe ainda, ela abre mais facilmente. O girar do corpo é o chamado momento, que é momento ou torque. É o girar, mede a rotação de um corpo, portanto, extenso. Força vezes distância. Para um lado eu chamo de mais, para o outro lado eu chamo de menos. Por exemplo, anti-horário mais, horário menos. Mas momento é força vezes distância, em que aqui é importante, é uma distância o que mesmo? 90 graus. Se não for 90 graus, eu vou tentar achar 90 graus, eu vou decompor para transformar em 90 graus. Momento, força vezes distância. Quanto maior a distância, maior o momento. Ou se a distância for menor, se para dar o mesmo momento, eu preciso de uma força maior. Foi isso que falamos. Momento Newton vezes metro, não é Joule, é Newton vezes metro só mesmo. Porque agora é rotação e não translação. Bom, o que faltou? Nós falamos de momento, fizemos exercício, tal. O que faltou de verdade foi, que a gente falou no finzinho foi, se eu tenho duas forças numa barra, uma força 10, outra 10, uma contra a outra, a resultante é zero. Mas, neste exemplo, até está em equilíbrio. No entanto, se for assim, a resultante também é zero. Só que ele não vai estar em equilíbrio. Por que não? Porque ele vai girar. Apesar de uma força contra outra resultante dá zero. No entanto, como elas estão aplicadas nas extremidades da barra, o que ela faz? Gira. Então, quando for uma barra, quando for um corpo extenso, eu, além da resultante ser zero, o momento total tem que ser zero. Como assim? Nesse caso aqui, eu tenho uma força que vai tentar girar para um lado, tem uma força que vai tentar girar para o outro. E aí eu tenho, para estar em equilíbrio, tem que acontecer duas coisas quando é uma barra. A resultante das forças tem que ser zero. Então, como tem duas para baixo, vai ter que ter uma para cima para cancelar essas duas. Mas, além disso, o momento total tem que ser zero. Como eu vou chamar momento para um lado mais, para o outro menos, a soma desses momentos tem que estar zero. Ou, que eu acho mais fácil, um tenta girar para um lado, o outro tenta girar para o outro. E aí um momento cancela o outro. Então, para estar em equilíbrio quando é um corpo extenso, tem que acontecer duas coisas. Resultante zero, momento total tem que ser zero. Resultante das forças zero e o momento total tem que ser zero. Bom, e momento é o que mesmo? A força vezes a distância. Por exemplo, como aqui está bem no meinho, 10 vezes 1, por exemplo, é igual a 10 vezes 1. Uma cancela a outra. Ou mais 10 com menos 10, zero. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Então, quando eu estou de gangorrinha,
Quando está em equilíbrio, duas coisas têm que estar acontecendo. Momento total zero e resultante das forças zero. Se não é uma barra, se não é um corpo extenso, eu posso simplesmente pensar a resultante zero está em equilíbrio. Agora, se é uma barra, duas coisas ao mesmo tempo. Além da resultante, o momento total tem que ser zero. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos ver se eu entendo. Eu tenho ela aqui numa certa distância. Aqui está a minha dobradiça, o meu apoio. O nome feio disso é fulcro. E aqui está ele aqui. Bom, ela faz uma força que na verdade chama normal, que vai valer neste caso o mesmo valor do peso. Por isso que eu estou colocando como se fosse o peso dela. Ele faz uma força maior aqui, que também é uma normal, mas que nesse caso também tem o mesmo valor do peso dele. Então, olha só, ela faz uma força, ele faz uma força. Como ele faz uma força maior, para estar em equilíbrio, a distância que ele está tem que ser menor. Por quê? Porque força vezes distância é igual a força vezes distância. O momento, ela tenta empurrar para o lado de cá. E como calcula o momento que ela faz? Essa força que ela fez, tem o mesmo valor do peso dela, vezes esse desão. Ele faz uma força que tem o mesmo valor do peso dele, vezes esse desenho. Maior força, menor distância. Menor força, maior distância. Como o momento é força vezes distância, é sempre proporcional. Se a distância for a metade, a força vai ser o dobro. Se a distância for 1/3, a força vai ser 3 vezes. Por quê? Porque estando em equilíbrio, a resultante é zero, o momento total é zero. Tudo bem? Estamos juntos? Tranquilo até aqui? Vou dar exemplo numérico, tá? Mas o fundamental se forem só essas forças, tranquilinho. Porque um vezes o outro, então é só brincar de proporção. Deixa eu só voltar uma coisinha. Por que eu não fiz o momento da normal? Porque a normal está exatamente no ponto em torno do qual ele está girando. Não tem distância. Momento é de força vezes distância. Aqui não tem distância. Eu não consigo abrir a porta pela dobradiça. Por isso que eu nem pus o momento da normal. Tudo bem? Prof, vai ter só duas forças? Não, mas vamos começar com duas primeiro. Ela faz 250 numa distância 2. Ela está numa distância 1. Quanto que é a força? Se a distância é a metade, a força tem que ser o dobro. Vamos escrever. Aqui tem uma normal para não deixar tudo cair no chão. Vamos lá fazer. O momento que uma faz para um lado é igual ao momento que a outra faz, se estiver em equilíbrio. Então, vai ser 200 vezes. Então, o momento de uma igual ao do outro. De um lado mais, do outro lado menos. Vou fazer mais simples. O momento total é zero. Então, o momento que ela faz é a força, 250. Momento do A vai ser igual ao momento do B. Em módulo, né? Porque aí, de um lado, igual ao do outro. E aí eu não preciso colocar sinal. O momento do A é 250 vezes 2. O momento dela é 1 vezes o peso. A força que ela faz, que é normal, que tem o mesmo valor do peso dela. Então, quanto que vai ser essa força? 500 newtons. Então, a força, para estar em equilíbrio, a força que ela tem é de 500 newtons. Tudo bem? Mas pode ser uma outra pergunta, pode ser, e a normal? A normal não entra na conta do momento, porque ela está exatamente na dobradiça. Mas olha só, agora vamos para estar em equilíbrio, duas coisas têm que acontecer. O momento total tem que ser zero e a resultante tem que ser zero. Resultante da força, agora eu não vou olhar a distância, só a força. Tem 250 para baixo, tem 500 para baixo. Quanto que eu tenho no total para baixo? 750. Quanto tem que valer a minha normal? 750. Falem comigo. Tudo bem? Tranquila? Tranquilos? Tranquilos? Muito bem. Então é isso. Essa parte a gente não tinha conseguido fazer. Evidente que tem várias coisas, algumas inclusive que eu já separei para a gente fazer na nossa revisão Enem, ok?
Mas o fundamental é resultante zero, momento total zero para estar em equilíbrio. Quando for uma barra, que se não for a barra, se não for um corpo extenso, às vezes não é uma barra, é um caminhão, é um avião, que funciona como se fosse uma barra. Mas se o tamanho não importa, aí basta que a resultante seja zero. Então vamos lá. Vamos começar pelo 8, acho que é 62. O exercício 862, eu tenho aqui um ganchozinho, aqui faz uma força, tem uma distância. Aqui tem uma força, tem uma distância. Tá aqui melhor, ó. Aqui, ó, aqui na verdade vai ser o peso, a força, vezes a distância até o ponto onde ele vai girar, ó. E aqui, esse cara ele falou que vai mudar a posição até aqui. Mas fundamentalmente, e aí ele me dá no exercício, só o detalhe que tem que tomar cuidado, que ele fala em quilos, mas tem que ser em newtons, ok? Ele fala que vai ser 6 quilos e ele pergunta quanto de quilos tem que ter nesta peça aqui. Então vamos lá. E ele dá as distâncias. Eu quero saber qual é o peso aqui, sabendo que o peso aqui é 60 newtons. Por que o peso é 60 newtons? PMG, 6 vezes 10, 600. Ele fala que essa distância aqui é de 5 e que a distância aqui é de 60. Na verdade, ele vai colocar isso para cá, tá bem? Bom, e aqui é como se fosse o meu fulcro, o meu apoio, aquele lugar onde ele gira. Então, é essa força vezes essa distância, essa força vezes essa distância. Momento total tem que dar zero, então o momento de um lado igual ao do outro, alguns talvez tenham aprendido um positivo mais um negativo, ou então, mais fácil, de um lado cancela do outro. Então, P1 vezes 60 é igual a 60 vezes 5. Nem preciso mudar a unidade, porque centímetro de cada lado vai cortar. Cortou 60, vai dar 5. 5 newtons é o peso. Tudo bem? Mas cuidado com a pegadinha. Federal Santa Maria. Muito cuidado com a pegadinha. Qual é a pegadinha? A pergunta dele não é o peso, a pergunta dele é a massa. Então, peso é mg. Se o peso é 5, achei o peso 5 e o g é 10, a massa é meio. Tudo bem? Muito cuidado, tinha 5 de resposta. Cuidado com a questão. Peso é força, massa é quilograma. Tranquilos? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguém no chat. Não. Tranquilo, 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 foi? Bom, então, basicamente, o que me preocupava era fazer com você isso. Momento de um lado, cancelando do outro. Perceba que aqui eu desprezei o tamanho da barra, o peso da barra. Ele não falou nada que a barra tem peso para mim, tá bem? Bom, isso para a gente começar. Se tudo bem, nós podemos pensar, às vezes, parece não estar em equilíbrio, mas a pergunta é sobre quando estiver em equilíbrio. Então, o que ele me fala, ou o limite disso. Por exemplo, o próximo exercício, só vou citar ele, o próximo é um garoto que deseja mover uma pedra de 500 quilos. Ele dispõe de uma barra de 3 metros. Total é 3 metros. Só que ele pôs o apoio, ó, aqui é meio. Vamos colocar para cá, grandão. Aqui é meio. Se tudo é 3, aqui é meio, significa que aqui tem que ter 2,5. Aí ele fala, quanto que é a força que eu faço aqui para levantar isso e ficar em equilíbrio? Sim? Estamos juntos? A massa dessa pedrona é 5.000 quilos. Peso, 50 mil. Eu vou lá fazer, ó. Esse cara empurra para cá, para girar assim. Aquele cara empurra para lá,
para girar assado. Ok? Então, um momento cancela o outro. Aqui o peso da pedrona, aqui a força que ele está fazendo. Aqui meio metro, tudo isso é 3. Aqui é meio metro, ali vai ser 2,5. Bom, aí eu vou lá. Momento de um lado, cancelo do outro. Cadê? Ah, tá, só arrumar aqui. Eu falei, mas vou fazer a continha para você. 5.000 vezes 10 dá um peso de 50.000. Opa, 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 opa. Desculpa, corrigindo, 500 quilos dá um peso de 5.000. Estou lendo errado, li 0 a mais ali. São 500 quilos vezes 10, aí sim 5.000 newtons. Tudo bem? Então, corrigindo, massa 500, peso 5.000. Agora é só momento equilíbrio, resultante 0, momento total 0. Perceba que eu não ponho a normal aqui na hora do momento, nem preciso, por quê? Porque a normal, no ponto em que gira, é sempre 0, porque não tem distância. Então, vai ser momento de um lado, cancelo do outro. Você não precisa me preocupar com o sinal. 5.000 vezes meio, F vezes 2,5. Nem precisa muito, né? 5 vezes 5, 25. 25 por 25 vai dar 1, significa, mas era 2,5, então vai dar, em vez de 100, 1.000 newtons. Letra A, de amor da minha vida. De amanhã será um novo dia. De a pandemia vai embora uma hora. Relaxa. Quer dizer, relaxa que ela vai embora. Não relaxa com isolamento, né? Tudo bem, tranquila, tranquilo, tranquile. Fale comigo. Então, tem uma lógica, qual é? Eu sei que toda vez que eu faço uma força assim, esse cara gira. Mas se eu fizer uma força do outro lado, ao contrário, pode ser que eu impeça o giro. O giro de um lado, cancelando do outro. Aí ele fica em equilíbrio. Toda vez. Isso é a historinha da alavanca. Percebe que menor de... Olha só, olha só, olha só. Isto aqui é uma alavanca. Quanto pesa a pedra? 5.000. Quanto de força eu fiz? 1.000. 1.000. Por que 1.000? Porque como a distância é 5 vezes maior foi a minha distância, significa que a força vai ser 5 vezes menor. Então, para levantar essa pedra em equilíbrio, em MRU, eu não preciso de uma força de 5.000. Me dê uma alavanca que eu moverei o mundo. Já dizia alguém bastante interessante. Estamos falando de Ari. Bom, os tóteres, né? Bom, para a gente, se tudo bem, eu separei 869 aqui para a gente, mesmo que não dê tempo de fazer tudo, pelo menos essa parte era fundamental a gente fazer. Deixei no meu cronômetro, temos 14 minutos, está tranquilo. Às vezes, o corpo tem um... Eu fiz, os dois que eu fiz aqui, foi sem peso da barra. E se a barra tiver peso, como eu faço? Bom, eu desenho o peso do corpo no centro... Opa, temos pergunta, que lindo. Por que os momentos se cancelam? Tem que ir em módulo pensando... Porque os momentos se cancelarem, tem que ser em módulo, pensando na conta. Não, na verdade não precisa ser em módulo, é que eu estou colocando, Lara, um de cada lado. Então eu estou pensando assim, um momento girando para um lado, cancela o momento girando para o outro. Mas eu poderia ter feito, se eu colocasse o sinal, faria assim. 5.000 vezes meio, esse é sentido anti-horário, então aqui é mais. Somado com menos 2,5 vezes F, igual a 0. Tudo bem? Ou eu somo os momentos igual a 0, essa soma, e aí eu coloco o sinal, ou eu simplesmente faço em módulo, do lado o momento, cancelo o momento do outro lado. Tudo bem? É igual força, né? Quando eu tenho uma força contra outra, na verdade é uma menos a outra. Mas muitas vezes eu falo, se essa é 10, essa é 10 para cancelar e dar 0. Tranquila? Ficou claro? Legal, muito bem. Então, queria ver o seguinte, quando um corpo tem peso, aonde eu desenho o peso do corpo? Você fala, aquele corpo tem peso.
Ah, tá, beleza. O que eu faço? Eu desenho o peso no centro de gravidade do corpo. Aonde é o centro de gravidade do corpo? Aqui, claramente trapaceando, né? Estou com 3 dedinhos aqui para ficar fácil, para a gente ganhar tempo. Mas aonde é o centro de gravidade do corpo? Se for um corpo extenso, igualzinho em todos os pontos, vai ser no meio do corpo. O seu centro de massa é onde concentra a sua massa. Seu centro de gravidade é onde concentra seu peso. Vão coincidir. Num corpo homogêneo, que é igualzinho em todos os lugares, em todos os lados, eu vou desenhar no meio do corpo. Então, numa barra, você desenha a força-peso no centro dela. Tudo bem? Eu tenho agora uma barra e aí ele dá o peso do corpo da barra. Até agora eu desconsiderei o peso da barra. Se ele me deu o peso da barra, eu tenho que desenhar o peso da barra. Aonde? No centro do corpo. Isso se ele for homogêneo. Ele pode não ser homogêneo. Só insistir aqui com você. Vamos ver se conseguimos. Ó, eu tenho aqui. É como se cada corpo tiver, cada pontinho do corpo aqui tivesse uma forcinha peso, que todas se concentram num único ponto. Que ponto é este? É o centro de gravidade. É exatamente aonde concentra a força-peso. Só tome um cuidado que este cara aqui não vai. Porque o centro de gravidade dele é no bico. Por que esse cara, o centro de gravidade é no bico? Porque aqui tem dois ferrinhos que deslocam o centro de gravidade. Não entendi o que você está falando, prof. Para ser um corpo homogêneo, se for um corpo homogêneo, igualzinho, o centro de gravidade, a força-peso se concentra num ponto, o meio do corpo, o centro geométrico. Mas se ele não for igualzinho, ou não no desenho, ou porque uma parte dele é mais pesado que outra parte, aí não vai ser no centro. Por exemplo, aqui a minha águia, ela deslocou o centro de gravidade para o bico. Bom, dito isso tudo, o exercício da FUVEST tem muito a ver Vamos ver se eu consigo mostrar para você. Eu acho que eu vou ter que primeiro sair para depois voltar. Vamos lá. Talvez você tenha visto isso ano passado. Eu tenho um guindaste com olha só, ele vai sair, estava segurando aqui o barco, e ele, perde o equilíbrio e ele vai sair voando aqui, o que acontece com ele, o que faz, ai meu Deus, o que faz ele acontecer isso? Que ele estava fora do equilíbrio. Então, só para a gente mostrar do início, queria que você olhasse para isto, eu tenho aqui esse cara e do outro lado eu tinha um barco. Bom, o que eu quero te mostrar rapidinho, estamos nos 10 minutos finais já, cadê? Tá aqui. É que o exercício da FUVEST é exatamente isso. Olha só, eu tenho algo, naquele caso era um barco,
E eu tenho aqui uma massa, um centro de massa. Então, olha como é que é, ó. Peso do guindaste. E aqui eu tenho, pega uma das rodas, essa roda vai funcionar como se fosse o apoio. A outra está quase que não está nem encostando. Como você viu, está tão no limite que teve hora que ele subiu, né? Então, olha só que lindo, ó. Esse cara faz uma força, esse cara faz uma força. Para estar em equilíbrio, isso vezes isso, essa força vezes 2 de distância é igual a essa força vezes 3 de distância. Por que lá deu merda? Porque ele aumentou esse braço aqui, ó, ele aumentou a distância. Ele foi colocando para lá, aumentou a distância. Aumentou a distância, o momento fica maior, perdeu o equilíbrio. Na questão que nós temos ali, era 50.000 vezes 3. Ele queria saber o peso, aqui é 2. É só fazer resultante zero, dava um peso de 75.000. Então, para um peso de 75.000, uma distância de 2, eu precisava ele tem que pesar 50.000 para uma distância de 3. Se eu mudar essa distância, muda tudo. Esse é o exercício da FUVEST, exatamente o acidente que aconteceu em Rondônia ano passado. Tudo bem, galerinha? Tem mais coisas para falar, falar mais de alavanca, tipos de alavancas, etc. Mas isso eu estou deixando para a gente fazer especificamente na aula para o Enem, que faremos mais para frente. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Tudo certo? Tudo certo, tudo. Então, obrigado, gente. Faltando 5 minutinhos, obrigado. Antes que aconteça, que caia. Bom ver os rostinhos, muito bom. Também amo vocês. Eu e ele estamos aqui, tá? Beijos para vocês. Saudades de vocês, viu? Beijo Obrigada a pela todos, a aula. todos. Obrigado pela paciência de sempre. A gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Valeu.